Olá! Novamente venho aqui conversar com vocês sobre a live que vai acontecer no Instagram, que vai ser uma live com a professora Márcia Carmo. Aula pública, onde eu e a professora falaremos sobre os impactos do Covid-19 nos contratos e análise econômica. Eu peço que vocês prestem atenção e antes da live leiam no Código Civil os artigos 112, 113, se puderem ir à doutrina também, sobre alguns comentários desses artigos, vou fazer breves aqui, mas se vocês puderem fazer eu agradeço. 421 e 421A. Facinho, tá? E alguns incisos a mais desse outro artigo. Por que eu peço isso para vocês? Porque quando a gente vai ouvir uma live, quando a gente vai ouvir um professor assim falando, é recomendável que o teu ouvido esteja preparado. E eu acho que lendo esses dois artigos, dá uma suavizada, dá uma preparada no que vem pela live. Feito? Bom. Segundo, o livro que a professora redigiu com o professor Irineu Galeski, que eu havia comentado no vídeo anterior, que eu deletei sem querer, né? É um livro de 2009, mas que se você analisar esses artigos do Código Civil que eu mencionei, 113 e 421A especialmente, que foram os artigos modificados pela 13874 de 2019, você vai reparar muita compatibilidade. Então, esses dois autores, e amanhã falamos com um deles, com ela, na live do Instagram, eles desenvolveram uma classificação como critério de interpretação. Nessa classificação, como critério de interpretação, tomaram-se em consideração três elementos básicos para se classificar os contratos. Portanto, três formas de auxiliar a hermenêutica contratual. A primeira, a extensão atribuída à autonomia da vontade, e os contratos se subdividem em negociados, formulário e adesão. A segunda, em relação às obrigações que instrumentalizam, e os contratos são de consumo ou de emprego, com subordinação, com uma certa hierarquia, né? Com uma parte muito mais forte, outra parte mais fraca. Em terceiro lugar, em terceiro elemento, quanto essa classificação segue, as externalidades que esses negócios produzem, em externalidades significativas e externalidades não significativas. No primeiro aspecto, vamos rapidinho no primeiro elemento. Os contratos, quanto à extensão atribuída à autonomia da vontade, se dividem em máxima autonomia da vontade, média autonomia da vontade e baixíssima autonomia da vontade. Olha que interessante. Se a vontade é um elemento essencial para a prática dos contratos, como que aqui eu tenho baixíssima manifestação dela? Você tem, vamos começar ao contrário agora, baixíssima manifestação de vontade. Contrato de adesão, aquele contrato lá que você faz com as Casas Bahia. Você chega lá e fala assim, eu gostei dessa geladeira. Quantas vezes você faz pra mim? No cartão Casas Bahia fazemos em até 12 vezes. Beleza, tem como ela vir sem o freezer para ficar mais barato? Ele vai te dizer o quê? Um sonoro não. E eles dizem o que mais também? E se eu comprar peça do mostruário, vocês me dão desconto? Nós não vendemos peça do mostruário. Por quê? Porque a garantia que eles vão dar num produto novo é a mesma que eles vão dar num que ficou exposto e tem maior propensão a apresentar defeitos. Feito? Então, nesses contratos, aonde o consumidor pode filiar-se ou não aos termos da proposta, tem baixíssima autonomia da vontade, a intervenção do Estado através do princípio da função social é máxima. Nos contratos tipo formulário, são contratos típicos da construção civil, eu havia mencionado anteriormente, esses contratos têm média autonomia da vontade. Existe nesses contratos um conteúdo fixo e um conteúdo modulável. O conteúdo fixo ninguém mexe, portanto, há uma parte que ainda tem poder de fazer a sua vontade se sobrepor a outra. E eu falo da construção civil. Duas grandes empreiteiras, duas grandes construtoras decidem levantar um prédio e junto elas coligam, fazem contratos coligados, por exemplo. Eu faço as esquadrias, você levanta as arestas finais do edifício, a terceira parte, cuido do piso, e assim eles vão fechando.
Mas existe uma parte maior que é como se fosse a parte gestora desses contratos, que é quem determina a qualidade dos serviços a serem prestados. As demais que se adequam a esse formato que a parte mais forte fez, preencheram um formulário. Portanto, existe função social nesse contrato? É possível discutir o princípio da função social, mas em menos grau do que foi possível discutir nos contratos onde havia baixíssima autonomia da vontade. O último grau, quanto à extensão atribuída à autonomia da vontade, existem os contratos negociados. Muito desenvolvimento de vontade aqui numa parte, muito desenvolvimento de vontade aqui em outra parte. Percebem que elas têm muita potência jurídica e econômica, tem grandes bancadas de advogados acompanhando essas contratações. Qual é a mensagem dessa autora, então, que falaremos com ela amanhã às 19 horas. Qualquer pessoa pode participar, live pública no Instagram. Espero vê-los lá. A mensagem dessa autora é: se essas partes alocarem os seus riscos e fizerem uma previsibilidade de quais serão suas perdas e seus ganhos, convém não interferir. Ou seja, não se fala em cumprimento do contrato tanto a função social em contratos do tipo negociado. O segundo critério, quanto à natureza das obrigações que instrumentalizam, se subdivide em contratos de consumo e contratos de emprego. No contrato de consumo, a regrinha básica, o consumidor é sempre vulnerável e pode, a pedido da parte, ser considerado hipossuficiente. Uma vez sendo considerado hipossuficiente, autoriza a inversão do ônus probandi e esse sujeito consegue a facilitação da sua defesa no processo que envolve direito do consumidor. Na Justiça do Trabalho, ok, contrato de emprego, contrato de trabalho não é igual a contrato de emprego, não vem ao caso fazer essa distinção aqui, mas há uma diferença entre contrato de trabalho e contrato de emprego. Eu me refiro ao contrato de emprego, tem lá os seus requisitos: pessoalidade, subordinação, hierarquia, alteridade. Quais são os outros? Que faz tanto tempo que eu não vejo isso. Onerosidade, né? Ou seja, todos esses requisitos compõem esse contrato que fazem com que a vontade de quem presta o serviço seja diminuta. Assim como a vontade no contrato de consumo também é reduzida. Logo, há uma maior invocação do princípio da função social. Destaque aqui, por que eu falo que há uma maior? Porque o Código Civil e a reforma do 421 e o seu 421A, se eu não estou enganado, o parágrafo único, determina que a intervenção do Estado deverá ser mínima e a revisão do contrato em caráter excepcional. Então aí vem a minha pergunta. Eu gostaria que vocês fossem para a live, melhorando agora o que eu falei no vídeo anterior. Vamos fazer diferente. Vão para a live com uma pergunta. A pergunta é: como compatibilizar contratos em que a autonomia da vontade se torna rarefeita, demandando a intervenção do Estado, proteção da parte através da alegação de violação de princípios como ordem pública, força cogente, função social, com a reforma da 13874 de 2019, que determina que a revisão é em caráter excepcional, ainda que em caso de rebus sic stantibus. Então, essa pergunta é uma pergunta que eu acho que é válida para você, de peito aberto, ir para a live, né? Depois, quanto às externalidades que produzem em significativas e não significativas. Tem contrato que produz tanto efeito econômico que a gente chama ele de contrato com alta externalidade significativa, ou com contrato com potente externalidade. Contrato de shopping center, eu já usei esse exemplo, retomo esse exemplo agora, é um bom indicativo, porque nunca um contrato do shopping center afeta tão somente as partes que os celebraram, mas provoca impactos no meio ambiente, impactos na vizinhança, impacto nas relações de trabalho, impacto social, muda o valor venal dos imóveis que estão próximos à edificação. Então existem uma gama de externalidades nesse negócio, chamadas, portanto, por essa autora e pelo autor que eu havia mencionado, de significativas. As não significativas, usei o exemplo da jardinagem no shopping center, excelente exemplo. O shopping contrata uma empresa de jardinagem, basicamente é interpartes a produção de efeitos desse contrato.
Ou, se houver uma produção um pouquinho maior, ela não alcança o conceito de externalidade significativa. Feitinho? Então beleza. Retomando. Por gentileza, ler o artigo 112 e 113 do Código Civil. O 113 foi uma inovação trazida pela 13874, que reforma a 10406 de 2002, o 421 e o 421A. Ok? Até lá então. Vídeo refeito. Agora espero que eu não apague.